Olá, hoje estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Leôncio, especialista em medicina germânica. Ele é um profundo conhecedor, por isso ele vem aqui na comunidade e hoje ele vai explicar sobre doenças mentais. Então, você que assiste aqui no YouTube, muitas pessoas não têm tempo para esse horário que a gente está aqui ao vivo, estar com a gente, e assistem no YouTube, então assiste esse vídeo até o final, se ele fizer sentido para você. Deixe seu comentário, sua curtida. Se tiver dúvida também, pode deixar a sua, nos comentários que a gente sempre vê e responde, né? Mas o interessante é estar aqui ao vivo. As convidadas que estão aqui hoje são mulheres, parece, né? Elas podem fazer sua pergunta ao vivo dentro do tema que a gente está abordando, né? E também dar a sua contribuição, porque muitas são estudantes da medicina germânica, são psicólogas, são terapeutas, consteladora familiar. Então, muito bem-vindas a todas vocês que estão aqui com a gente ao vivo. Sempre é muito bom ter vocês aqui. E, doutor Leôncio, muito bem-vindo, muito agradecida por você tirar essa hora do seu dia para estar aqui contribuindo gratuitamente com o crescimento de todas as pessoas. E com o nosso, com certeza, né? E o seu também sempre é impactado, né? Porque tudo que a gente faz com pessoas que estão evoluindo, a gente evolui sempre um pouco mais, né? Então, esse ambiente aqui nessa comunidade, ele tem esse propósito, a gente continuar subindo a nossa escadinha da evolução gradativamente e com as mãos dadas com outras pessoas. Leôncio, contigo. Bom dia para todos. Obrigado pelo convite, Silvina, né? É um prazer estar aqui, né? Eu fui professor universitário por 40 anos, então dar aula para mim é meu hobby, né? Então, estando aqui, eu não estou trabalhando, né? Não estou fazendo esforço, eu estou literalmente me divertindo. Então, o tema é doenças mentais. E as doenças mentais são todas aquelas doenças que afetam basicamente o comportamento da pessoa. Então, isso são as doenças mentais como definido pela medicina tradicional e pela germânica também. Só que o Dr. Hammer, quando ele estudou o assunto de doenças mentais, ele conseguiu identificar, eu acho que umas 30 doenças bem específicas, né? E uma bem diferente da outra em termos de comportamento. E na medicina tradicional, não há esse rigor para distinguir uma doença de outra. Então, a doença mental, pela medicina, tem uns 3 ou 4 tipos, 5 tipos no máximo, eu acho. É o bipolar, é o borderline, é o esquizofrênico, né? Tem a demência que é geral. É demência geral como um todo e assim por diante. E, mas isso acontece porque a medicina tradicional não consegue identificar os conflitos que geram a doença. Então, eles não conseguem identificar as doenças separadamente, né? Mas dá para fazer isso, né? Eu já tratei pessoas com doenças mentais com sucesso, outras fugiam das sessões, né? E ficavam sofrendo com as doenças. É, mas eu tive vários sucessos, né? Eu tive pessoas que tinham lá, acho que quase 20 doenças mentais, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é uma complexidade enorme de sintomas. Então, eu montei um questionário, né, que eu passo para as pessoas, para elas listarem os sintomas que elas têm. Eu pergunto, tem tal sintoma? Tem tal sintoma? Tem tal sintoma? Tem agressividade? Tem explosões de raiva? Tem sentimento de perseguição? Né? Tem paranoia? Então, eu vou perguntando uma série de sintomas que as pessoas têm, eu estou anotando X ou não X, tem ou não tem, tem ou não tem. Aí me manda o resultado, aí eu consigo ver, né, quais doenças mentais a pessoa tem pelos sintomas que elas manifestam. E tem sintomas mais leves e tem sintomas mais severos de cada constelação, né?
Assim como qualquer doença. Tem doenças graves, né, severas, tem doenças mais leves. O mesmo tipo de doença. Né? Tem resfriado que é levezinho e tem resfriado que deixa você 2 meses tossindo. Né? Doença mental também é assim. E o problema da doença mental é que a pessoa que tem doença mental é taxada como louco, né? Pelos pacientes, né? Pelas pessoas, no modo geral. Porque essas pessoas eram internadas em hospício, né? Para tentar conter o comportamento dela. Se fosse muito agressiva, ela cria um monte de problemas no ambiente dela. Então, interna a pessoa, ela fica tranquila. Né? Quer dizer, tranquila não, ela fica contida. Né? Então, no começo, essa era a regra, né? Internar a pessoa num hospício. E as pessoas que estão no hospício são os loucos. Né? Então, isso até hoje vem esse conceito de que a pessoa com doença mental é louco. E não tem nada a ver com loucura, nada a ver. Tem um comportamento gerado pela doença, mas isso não é loucura. É a mesma coisa que a pessoa que está com resfriado fica espirrando. Né? O espirro é um comportamento gerado pela doença. Tratando a doença, o comportamento some. A doença mental também, tratando a doença, o comportamento some, né? Por pior que seja. Então, o Dr. Hammer percebeu que essas doenças mentais, elas são geradas por conflitos distintos. Né? E a medicina nunca percebeu isso. A medicina trata o doente mental só com medicação para contornar os comportamentos que a pessoa tem. Então, se ela é depressiva, ela dá um medicamento para deixar a pessoa, às vezes, mais eufórica. Só que, às vezes, aquela pessoa fica mais depressiva ainda com aquele medicamento. Então, o medicamento psiquiátrico, e eu sei disso, porque eu tenho um irmão que é psiquiatra, né? O medicamento é testado no paciente. Né? Então, para alguns pacientes, o medicamento dá o efeito A, para outros, o efeito B, e para outros, o efeito C. E você não consegue determinar, a priori, qual o efeito que aquele medicamento vai gerar naquela pessoa. Então, dá o medicamento e acorda. Né? Se a pessoa começa a babar de tanta raiva, não deu certo o medicamento, troca o medicamento e põe outro. E assim vai. Então, o processo de tratamento pela medicina tradicional das doenças mentais é um processo de tentativa e erro. Né? Tentativa e erro. E nas doenças mentais, esse erro é mais acentuado que nas doenças físicas. Então, a abordagem da medicina germânica não é tratar sintoma. A gente lida com sintoma, mas a gente quer tratar a doença. Né? Quer curar a doença. Esse é o objetivo. Curando a doença, os sintomas desaparecem. Agora, a gente diz que trata a doença, né, em medicina germânica, mas, na verdade, a gente não trata a doença. Né? A gente trata o conflito que gerou a doença, porque toda doença são geradas por conflitos. Então, o terapeuta de medicina germânica, qualquer que seja, ele vai tratar sempre o conflito que gerou a doença. Porque a doença vem em função do conflito. Se não tem conflito, não tem doença. Se o conflito foi tratado, não tem mais conflito. Não tendo mais conflito, a doença cura. Qualquer doença se cura quando você trata o conflito. Né? Eu trato muitos pacientes de câncer, né? E às vezes a pessoa é um câncer terminal, eu trato os conflitos, a pessoa sai da fase terminal e volta ao normal do dia a dia dela. Né? Isso se os médicos liberarem a pessoa. Porque alguns médicos, um cliente terminal no hospital, começam a entupir a pessoa de morfina, para ela morrer logo, né, no fundo. Porque eles são caridosos, né, na percepção deles. Né? Então, entope o paciente de morfina, ele morre, mesmo que esteja curado do câncer. Né? Eles não dão tempo para a pessoa voltar ao normal. Eu já tive alguns casos assim. Né? Mas, no caso da doença mental, normalmente não há aplicação de morfina, porque doença mental não gera dor física. Né? Então, por sorte, não gera dor física. Então, não tem chance de pegar morfina, não tem chance de morrer por excesso de morfina. Então,
o Dr. Ramo descobriu que toda doença mental, ela vem de, toda doença física vem de um conflito, né? Uma doença vem de um conflito. Às vezes, tem 2, 3 conflitos que geram a mesma doença, e elas se acavalam, né? Por exemplo, quem tem hiperplasia de próstata, né? O câncer de próstata, ele tem vários tumores na próstata. Cada briga com a mulher gera um tumorzinho. Cada briga que não é tratada, que não é resolvida, né? Gera um tumorzinho. E ao longo da vida do casal, sempre brigando, os tumores vão surgindo novos tumores todo dia. E eles crescem um pouquinho, né? Briga pequena, tumor pequeno. Briga grande, tumor grande. E chega uma hora que a próstata fica cheia de tumores, né? Ao ponto de obstruir a uretra do paciente, né? Quando obstruir a uretra, aí ele vai atrás de tratamento, né? Então, no caso da doença física, é assim o processo, né? Ela vai crescendo devagarzinho com cada conflito que você tem. Então, quem tem hiperplasia de próstata tem um monte de conflito com mulher, né? Com a esposa, normalmente. Mas pode ser com namorada também, com amigo e assim por diante. Então, no caso da doença mental, o Dr. Ramo descobriu que a doença mental sempre tem 2 conflitos ativos. 2 conflitos ativos. E são conflitos diferentes. Então, se uma pessoa tiver um conflito de raiva territorial, um homem destro, por exemplo, ele vai ter gastrite, provavelmente. Ou vai ter problema na vesícula, ou nos dutos biliares, ou nos dutos pancreáticos. Qualquer um desses 4 tecidos são afetados pelo conflito de raiva territorial. Então, tem raiva territorial, começa um conflito no estômago, na mucosa do estômago, começa a ulcerar a mucosa do estômago, gerando azia, gastrite ou úlcera, é a mesma doença. Aí ele tem um outro conflito, né, que a gente chama lá de conflito de identidade. Ele não sabe, ele é o segundo filho, mas queria ser o primeiro filho, né? Ele senta no fundo da sala, mas queria sentar no começo da sala, né? Ele está numa escola X, mas queria estar na escola Y. Isso são conflitos de identidade na sua essência. E o conflito de identidade no homem destro gera hemorroida, né? Só que quando você tem um conflito e tem um conflito de raiva territorial, ele forma uma dupla, né, de conflitos que gera uma doença mental, que é a constelação que a gente chama agressiva. Então, a constelação agressiva é um conflito de raiva territorial junto com o conflito de identidade. Olha E só. aí forma o que a gente chama de constelação, que são esses 2 conflitos. Para o Dr. Hammer, a constelação é formada por 2 conflitos, e esses conflitos geram uma doença mental. Para quem é leigo nesse assunto, como nós, né? Mas agora estou conseguindo identificar um pouco, mas para quem ainda não entende de medicina germânica, né? Por exemplo, da doença mental aqui, se Leon, se tu quiser aprofundar um pouco mais a constelação agressiva, o que que é, qual seria o diagnóstico que a pessoa teria para saber que ela está com problema de identidade e problema de conflito territorial, que são os dois que causam a diabetes, né? Sim, esse conflito de raiva territorial, na verdade, não gera diabetes, né? Mas ele está associado, né? Está associado à raiva, né? Como um todo, não só a territorial, né? Porque a Sim. diabetes é você não ser capaz de dizer não, né? Você quer dizer não, mas não fala o não. E porque tem uma raiva contida lá dentro que não consegue se expressar, né? Eventualmente, sim, mas pode ser que ele não consiga dizer não porque tem vergonha de dizer não. Sim, tem vários Então, ele fatores. tem vários fatores associados a não ser capaz de dizer não. Mas a chave da diabetes é você não ser capaz de dizer não. Então, você não quer fazer alguma coisa, Mas mas você você não faz. diz que não quer. E faz aquilo. Então, você começa a fazer aquilo que não quer fazer e você fica se remoendo por dentro para dizer não. Isso O gera que o raiva, corpo, né? o que o corpo entende nessa hora? Que você está fazendo uma coisa que não quer,
está tentando dizer não, mas não consegue. Falta energia para dizer não. Então, vem a diabetes, que aumenta a glicemia no sangue. A glicemia é a energia mais rápida que nós temos, é a glicose no sangue. É só usar aquela energia. Né? Se não tem glicose no sangue, você desmaia, né? Por hipoglicemia. Então, é a energia disponível, é a glicose no sangue. Então, aumenta a glicose no sangue da hipoglicemia para você poder brigar pelo seu objetivo, para poder dizer não. É para isso que serve a glicose alta. É para dar energia para você. Né? Então, quem tem experiência sabe que você está com glicose alta, o paciente diabético com glicose alta, normalmente ele fica energético, né? Ele fica ativo, ele se exercita, etc., porque ele, no fundo, ele quer gastar aquela energia. Mas ele não gasta onde precisa. Quer dizer não. E se a glicose está baixa, o diabético percebe que ele está fraco, né? Que precisa comer um doce, né? Para voltar ao normal. Então, esse é o tema da diabetes, Silvina. Né? Ela vem por não ser capaz de dizer não à pessoa, né? Ou seja, é uma resistência que a pessoa tem dentro dela. Por dentro, ela está resistindo àquilo que ela está fazendo. Sim. Mas ela não põe para fora. Eu entendo que lá, que nem você falou no começo, que a gente tem conflitos, doenças mentais graves e leves, né? Isso. No nosso caso, diabéticos, são conflitos leves que vão, a gente ficar remoendo, a gente não se posiciona, e isso vai fazer com que nossa mente mude a forma de trabalhar. Por isso, a gente tem também diagnóstico. Eu tive diagnóstico de que meu cérebro estava apagando, estava em 70% só de capacidades, depois dos 50, e eu tive diagnóstico de que eu estava seguindo o mesmo caminho da minha avó, que ficou louca, né? Então, eu estava com um diagnóstico de começo de esquizofrenia, aos 50 e poucos anos, né? Então, esses diagnósticos, quando a gente acredita que isso é isso, minha avó teve, bisavó teve, logo é genético, né? E não tem nada, a gente repete os Exatamente. exames, sumiu tudo, né? Então, a medicina germânica tratando as questões de não posicionamento, as questões de raivas indigestas, as questões de identidade, a próprio cérebro volta a curar a doença mental que eu estava desenvolvendo, né? E isso eu vejo em muitas pessoas que eu atendo, e você também, quando você trata desse assunto, quanto a nossa mente muda, isso impacta diretamente o aprofundamento da doença ou de sair da doença também, né? Porque, veja, a doença mental afeta o comportamento da pessoa. Então, ela age diferente porque ela percebe as coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, quem tem paranoia, ele tem um sentimento de persecução, né? Sentimentos persecutórios. Eu tinha uma paciente lá que ela tinha essa paranoia, né? E eu, para testar se ela tinha medo de perseguição, eu perguntar para ela: você, quando está no seu carro e vê um carro de polícia na frente, o que você faz? Né? Ah, eu me abaixo no carro. Ela se abaixava no carro para não ser vista pela polícia. E a polícia estava passando por ela por acaso, tá? Não estava procurando ela. Mas o sentimento de perseguição é tão intenso que a pessoa tem que se abaixar no carro, não pode ser visto pela polícia, né? Pela polícia, pelo advogado, pelo oficial de justiça e assim por diante. Então, ela enxerga as coisas diferentes, né? Por causa da doença. E aquilo é uma perseguição que ela teve, né? Então, a paranoia, a pessoa passou por conflitos de medo frontal, né? E esse medo frontal, ela tem medo do que está por vir. Então, qualquer coisa gera medo nela. Aí ela sente-se perseguida. Então, a doença mental afeta o comportamento porque afeta a percepção da realidade, né? Ela enxerga diferente, né? E toda essa percepção da realidade é uma defesa. A pessoa está se defendendo porque ela não conseguiu lidar com os conflitos que ela teve. Então vem a constelação, a doença mental, para ela olhar diferente aquilo e conseguir agir melhor. No caso da paranoia, né, a pessoa foge mais rápido do problema. E fugir do problema é uma maneira de evitar o conflito, né? A gente sabe, para você, diante do conflito, ou você ataca ou você foge. E nos dois casos não gera conflito, não gera doença.
Mas se você fica paralisado ali, frente ao perigo, aquilo gera doença. Então, a doença mental vem para proteger a pessoa, para ela consiga lidar com os conflitos que ela teve, nos quais ela ficou paralisada. Então, o conflito de agressividade, o que acontece? A pessoa vira bipolar, porque os focos na cabeça que controlam essa constelação são os focos, os lobos temporais, né? Então, tem raiva territorial, que é controlada pelo lado direito do cérebro, dessa altura, mais ou menos, e tem o conflito de identidade, né, que gera a hemorroida, é o lado esquerdo do cérebro, dessa altura, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quando os dois estão ativos, a pessoa entra numa constelação bipolar e, nesse caso, agressiva, né, porque tem a raiva territorial junto lá, então ela manifesta essa raiva com muita intensidade. Por isso que ela vira agressiva. Então ela tem fases que ela está normal, está tudo bem com ela. Aí ela vê uma situação que é um gatilho para o conflito que afetou o lado direito do cérebro dela, que é a raiva territorial, aí ela se torna depressiva. E quando ela está depressiva, ela agride a si própria. Então, já tratei uma menina, tinha 24 anos, com os braços todos marcados com cicatriz de gilete, né? E as pernas também. Então, as pernas, os braços. E, às vezes, a pessoa está nesse estágio, ela vê uma outra cena, um outro som, né? Um movimento que lembra do conflito oposto, que afeta o lado esquerdo, que é o conflito territorial, conflito de identidade. Aí ela fica eufórica, se for mulher, né? Se for homem também, vai ficar mais eufórico, né? E nessa euforia, ele se sente o rei da cocada preta, né? Ele pode tudo, e aí ele começa a agredir as pessoas, com muita facilidade. Bobeou, ele agride. Então, aqueles serial killers que a gente vê, né, na televisão, principalmente, nos jornais, a gente vê pouco disso, né? Mas na televisão tem vários filmes que tratam, a gente fica vendo com mais frequência. Esses serial killers são pessoas que matam todo mundo numa boa. O cara mata Você tem rindo. razão, né? A pessoa que está Sim, na euforia, ela tem razão, né? Não importa o que aconteça, né? ela pode tudo, né? Ela pode tudo. Então, quando o poder em excesso sempre corrompe, né? No caso do constelado agressivo também. Então, ele pode tudo, ele tem força, ele agride as pessoas e mata numa boa, sem se preocupar com isso. Então, essa é a rotina do agressivo, né? Na euforia, agride os outros, na depressão, agride a si mesmo. Mas é a mesma doença, né? Com sintomas mudando o foco, na verdade, né? E qual é a solução para essa doença, constelação agressiva? É tratar os dois conflitos. É localizar o conflito que ela teve, que deixou ela com raiva territorial, e localizar o conflito que ela teve com identidade. E tratar os dois conflitos. Se tratar um conflito só, ela sai da constelação, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Tanto conflito de identidade quanto conflito de raiva territorial. Tratando um, ela sai da constelação. Por quê? Porque não tem mais dois conflitos ativos. E a constelação precisa ter dois conflitos ativos. Agora, quando ela começa a constelação, ela tem um conflito ativo. Raiva territorial, tá com gastrite. Aí ela tem conflito de identidade. Na hora que teve conflito de identidade, né, e um é simétrico em relação ao cérebro, né, e essa simetria é o que gera doença mental, no fundo, né, porque um conflito entra em ressonância com o outro e afeta todo o cérebro da pessoa. Então, na hora que ela entra em ressonância, né, entre os conflitos, gerando a doença mental, a gastrite cura. Ela fica sem doença física, né, fica só doença mental. E pode ocorrer uma sequência diferente. Ela pode começar com conflito de identidade. Vem com conflito de identidade apenas, ela tem uma hemorroida, começa a desenvolver hemorroidas, né?
Aí ela tem conflito de raiva territorial. Aí entra em constelação. No momento que entra em constelação, a hemorroida cura. Porque a doença mental fica só na mente, né? Ela não afeta os órgãos físicos. Mas daí eu trato a raiva territorial dela. Então, ela sai da constelação. E ao sair da constelação, ela permanece conflito de identidade. Aí começa a desenvolver hemorroida novamente, né? Ou começa a desenvolver hemorroida, né? Porque não foi tratado o conflito. Então, na hora de tratar a constelação, tem que tratar dois conflitos sempre. Esse tratar o conflito, às vezes, é automático, né? Nem sempre é através de terapia que pode acontecer isso, né? Por exemplo, se eu resolvi uma situação de raiva territorial, a pessoa que eu tinha, que invadia meu território ali, que tomava meu espaço, ela morre, ela vai embora, ou eu mudo de cidade, porque tem pessoas assim que de repente, depois que eu mudei para outro lugar, outra casa, começou o problema de hemorroida, né? E ela Uhum. não percebe que ela resolveu o conflito de raiva e toda a confusão mental que ela vivia antes, né? Então, quanto a pessoa precisa ser a própria médica, se conhecer, para a pessoa chegar, entender o que está acontecendo com ela. A pessoa ajudando, né, ao terapeuta facilita o nosso trabalho, né? Claro, claro. Às vezes, você apenas saber o conflito, a pessoa fazer a conexão da doença com o conflito, já é suficiente para ela resolver aquele conflito e tratar. Sim, Outras vezes, não é suficiente ela saber. Precisa de um trabalho mais intenso para deixar irrelevante o conflito. Ou então, às vezes, o conflito passa por longo tempo e ele se torna irrelevante para a pessoa. Ela brigou lá com o namorado 10 anos atrás. Agora ela pensa nisso, nem se incomoda mais. Ou seja, ela resolveu aquele conflito também, né? E ela se cura, né? Porque aquele conflito não é mais importante para ela, ou não é mais tão importante, né? Mas a chave é tratar o conflito. Eu sempre vou na linha de tratar o conflito. Eu explico para fazer a conexão, mas eu sempre trato o conflito para que a coisa resolva-se por completo. Então, toda doença mental tem as características. Um detalhe final da doença mental é que quando você cura a doença mental, tratando os conflitos, né, na verdade, a doença mental, a doença entra em fase de cura, né? E quando entra em fase de cura, no meio da fase de cura de qualquer doença física, os sintomas aumentam, né? Então, a doença mental é a mesma coisa. Os sintomas aumentam no meio da fase de cura. Então, a pessoa fica por 3 a 5 dias com a crise lá em cima. Se ela tem paranoia, ela tem medo até da sombra, né? Naqueles 3 a 5 dias. Depois, passou esse período de 5 dias no máximo, os sintomas desaparecem por completo. Então, é nítido isso. A pessoa começa a sentir mais sintomas, mas depois desaparece. Então, e a pessoa tem que ser orientada para isso, porque ela começa a sentir mais sintomas, já começa a xingar o terapeuta. Pô, fui me tratar disso aí, que coisa piorou. piorei. Piorei, Isso é né? muito comum, né? A família não entender, o próprio paciente não entender e achar, nossa, eu tratei e agora estou pior do que eu estava antes, né? Ontem à noite eu Não, atendi uma mulher que, nossa, a vida dela piorou muito depois que ela começou a fazer terapia, né? Mas é porque a pessoa não entende o que está acontecendo com ela, né? Então, é o lugar que a gente está, se a gente só se coloca no lugar de vítima e não olha o que está acontecendo de verdade. A gente sim. fica sempre culpando o médico ou o terapeuta, aquele que ajudou a resolver alguma questão, né? É. E a posição de vítima é a pior que tem, né? Porque você esquece a solução e foca no problema. Eu sou a vítima, estou sofrendo por causa disso, etc. E esquece de focar na solução que é o que importa, né? Então você fica lá em redemoinho, atrás da posição de vítima, né? E a posição de vítima é ruim para não só para a doença, é ruim para relacionamentos, né? É ruim para parte financeira. Se você é vítima, você leva a bordoada, você não ganha dinheiro, você perde dinheiro, né? Porque a vítima perde dinheiro. Então, nos relacionamentos, na parte financeira e na saúde, a posição de vítima é a pior posição que tem, né? Então, esse modelo que eu falei da agressividade, né, é uma constelação das 20. Você falou que você teve lá a esquizofrenia, né? É comum na esquizofrenia a alucinação visual.
e auditiva, a alucinação visual é uma constelação, né? Tem dois conflitos que geram alucinação visual. Tem pessoas lá que falam com o espírito, né? Alucinação visual. Chico Xavier falava com o espírito, alucinação visual do Chico Xavier. Ele pode ser uma pessoa muito inteligente, com uma consciência muito elevada, mas o fato de falar com o espírito é a alucinação. E a alucinação visual. E às vezes a alucinação auditiva também. Então a pessoa ouve vozes na cabeça dela. É a alucinação auditiva. Oh, Trata a alucinação auditiva, não ouve mais vozes. Trata a alucinação visual, não tem mais alucinação visual. Não fala mais, não vê mais espírito, né? Passando por aqui, coisa e tal. E as pessoas têm problema de alucinação visual e acham que estão vendo espíritos, né? E não tratam, não procuram resolver. superpoderes. E acreditam piamente. Então, você tem alucinação visual, alucinação auditiva e alucinação olfativa. Tem pessoas que sentem cheiro que não estão no ambiente, né? E não é por hipersensibilidade, né? Não é que o cheiro está muito fraquinho. Ela sente um cheiro que não tem ali. Só ela sente cheiro. Ela está tendo uma alucinação olfativa, né? Então, toda essa alucinação olfativa, ela tem dois conflitos também. Alucinação visual, dois conflitos. Auditiva, dois conflitos. E sempre conflitos simétricos no cérebro, né? Então, a alucinação auditiva, a pessoa teve um conflito que afetou o ouvido direito e o ouvido esquerdo. E os controles do ouvido esquerdo então, é um ponto do cérebro, mas são dois paralelos, né? Simétricos em relação ao meio do cérebro. Então, aí vem a alucinação auditiva, de ouvir vozes, né? Não tem nada a ver com a lei, né? Não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com a entidade que atacou a pessoa. É uma alucinação. É uma defesa do corpo, na verdade. Então, todas as constelações são desse tipo, né? Então, bulimia, né? É uma constelação. Mitomania, pessoa que fala demais e mente muito, é uma constelação. Pessoa que está sempre sonhando, voando, né? Pessoal que adora o filme Guerra nas Estrelas, né? Tem uma constelação que chama de voadora. Não tem nada errado adorar Guerra nas Estrelas. Eu adoro Guerra nas Estrelas, né? Os filmes. Mas tem pessoas que vivem esses filmes aí, com fantasia, etc., né? Faz o cosplay lá para aparecer um personagem de Guerra nas Estrelas. Então, são pessoas que vivem agindo em função disso, são uma constelação de constelação voadora. Tem pessoas que ficam pensando em morte o tempo todo. Eu tenho um conhecido que aos 35 anos ele comprou um caixão e um enterro para ele, né? Pagou tudo para quando morrer não ter nenhum problema, né? Veja, o cara com 35 anos comprando o caixão, o cara tinha uma constelação de post-mortem. Ele não para de pensar na morte, né? Ele não se assusta com a morte, mas não para de pensar com a morte, né? A ponto de comprar um caixão e achar que fez uma coisa muito bem feita. Então, todas as doenças mentais, e tem umas 20, 30 doenças mentais distintas, têm o mesmo delito. Dois conflitos, um simétrico em relação ao outro no cérebro, porque o cérebro controla cada órgão, né? Então, tem um pedacinho que controla o ouvido, tem outro pedacinho que controla o outro ouvido. Se esses dois partes forem afetadas por conflitos, gera uma constelação, e a pessoa tem uma doença mental. Ok? Ok. Olha, Leôncio, eu vejo muitas as mulheres que estão aqui que são terapeutas e também olhando para a vida pessoal, né? Você falou da constelação agressiva, né? Que tem dia que a pessoa fica com raiva e explode, descarrega em todo mundo, e outro dia tá depressiva, né? Ou mesmo dia, né? Sim. Eu vivi isso muito e eu sei que muitas que estão aqui também vivem isso e viveram isso com mais intensidade, né? E pode ser que pessoas que nos escutem também aqui no YouTube também estejam vivendo situações aí, mas elas não têm o diagnóstico de doença mental. Porque para ser diagnosticada é só quando você está louca mesmo, quando você está fora da casinha. Mesmo que o É. marido já dizia, você está louca, você está inventando coisas, né?
O marido diz, aí a gente fica com raiva do marido, né? Mas Isso, é uma continuidade que vai aprofundando pela tantas vezes que a gente revive o mesmo conflito e vai revivendo até que se torna grave e tem o diagnóstico, né? Então, o é, quanto a gente precisa se observar, o quanto isso, eu estou já na postura de vítima, na postura de sofredora, e me colocando num lugar de não querer agir, mas sim culpar os outros, né? O pessoal chegando aqui ainda. Então, quanto eu estou nesse lugar de não ser responsável pela minha própria vida, o quanto isso eu estou caminhando para ser uma doente mental em grau menor. Porque o isso. que que acontece no nosso país? Mais de 90% dos idosos são doentes mentais, né? E quem não, né? Quem não está nesse caminho, né? Nós, quem está se tornando dependente emocionalmente, dependente financeiramente, como você falou, a pessoa infantilizada, a pessoa vítima, ela joga o dinheiro fora, né? O dinheiro some, né? Ele não É, vem. Então, a dependência medicamentosa também é uma coisa que vai crescendo progressivamente. Ela não vem de repente, nossa, agora eu preciso de 10 remédios. Não. Começa com um para pressão alta, começa um para ansiedade, um para dormir, um para acordar. E quando vê, tá doente mental, porque tá dependente, né? Então, a doença mental, a maioria das vezes, as pessoas não têm diagnóstico, mas estão vivendo como a doença, doentes sim. dentro da Isso própria vida acontece, delas, né? Então, porque cada doença tem as leves, as moderadas e as severas, né? Então, o velho tem mais doenças, e não é só doença mental, tem outras doenças também, né? Os velhos sim. normalmente tomam lá 20 remédios por dia, né? Como você falou, um E para cada não tipo de são diagnosticados como doentes mentais, né? isto. Mas por que o velho tem mais doença? Porque ele tem mais problemas, né? E esses problemas todos vai virando um emaranhado que dificulta ele enfrentar as situações ou Por fugir que da que ele- situação. Porque a maioria das pessoas que vem pedir ajuda, nossa, todo dia eu recebo mensagem, ah, você tinha que tratar a minha mãe, mas a minha mãe não quer ajuda, ela quer ficar se vitimizando. Esse é Sim, é o costume, você também vê isso, né? Para o câncer também acontece isso, a pessoa não quer ajuda porque ela está numa constelação com vários traumas pendentes, né? sim, Então, exatamente. a gente acha que a pessoa não quer ajuda, mas ela está paralisada diante da vida, ela não consegue ver mais nada, né? Então, isso é progressivo, vai, que nem o Leôncio falou, da próstata, por exemplo, vive um conflito, vive mais um conflito, vive mais um e vai guardando, vai paralisando, não é de uma É, hora para outra. é Tem a verdade. pergunta da Luana, que é bem pertinente, né? Esses diagnósticos de hoje, como TDAH, TA, altas habilidades também são consideradas mentais? E Sim. qual estão associados? Então, o TDAH é o nome que a medicina tradicional dá para um certo tipo de comportamento, né? É a criança que tem memória fraca, né? E eles acham que a memória é ruim porque a pessoa não presta atenção, né? A criança tem memória boa normalmente, mas se ela não tem memória boa, porque provavelmente não prestou atenção. Então, isso é o TDA, transtorno do déficit de atenção. E não tem nada a ver com a atenção, né? A doença não tem nada a ver com isso, né? A doença é memória fraca, de curto prazo. Ela lê um livro, ou melhor, lê uma frase agora, daqui a 5 minutos já esqueceu a frase, né? Então, o professor dá aula, ela vê, assiste, entende e depois esquece o que o cara falou, né? Aí vai fazer exercício, erra o exercício. Isso é o TDA. E o H é de hiperatividade, que não tem nada a ver com atenção também. A hiperatividade é uma constelação, o TDA é outra constelação. Então, são duas doenças juntas, né? O TDA, o conflito que gera essa constelação é o conflito de separação, né? Separação da pele, né? Então, e são dois conflitos, um afeta o lado esquerdo, outro afeta o lado direito do corpo. Então, você queria que alguém, por exemplo, a criança vai num ambulatório receber uma injeção e o enfermeiro segura ela para os braços, né? Ela está louca da vida de o cara soltar, ela quer que a pessoa solte ela, mas ela não fala, ela está travada ali. Então, ela quer uma separação.
separação desejada. Isso gera uma constelação TDA. E a partir daí a pessoa começa a ter memória de curto prazo ruim, né? É a defesa dela. Ela não se lembra das coisas que recém fez. E ao segurar também, ela tenta se mexer e não consegue se mexer. Isso gera outro conflito, que é não conseguir se mexer. Então, se não consegue se mexer, o corpo entende que o músculo está com problema, né? Porque a pessoa está parada. Ela quer se mexer, mas não se mexe, não faz força para isso. Então, gera uma constelação hiperatividade. E a pessoa em hiperatividade, ela é muito agitada, porque para compensar o tempo que ela ficou parada e presa, imobilizada. Então, o TDAH são duas doenças, né? Com esses conflitos. Você trata o conflito de hiperatividade, um bloqueio que ela teve, não conseguiu se mexer, a constelação desaparece. A pessoa fica apenas com TDA. Aí você trata uma separação, a pessoa sai do TDA e começa a ter memória boa numa boa. E a parte de separação, se é um conflito só, ele vai gerar uma dermatite na pessoa. Dermatite no rosto, no braço, na mão, na perna, na barriga, qualquer lugar do corpo. Se ela trata o outro conflito que gerou a dermatite, ela vai ter uma dermatite no outro lado do corpo, porque o outro conflito não foi tratado. Então tem que tratar os dois conflitos. E quando dá dermatite no corpo inteiro? É separação também. Aí Sei. não é uma separação associada a parceiro ou criança, é uma separação genérica, né? Aí ataca o corpo inteiro. Mas normalmente a separação afeta aquela parte que sentiu a separação. Mas se a pessoa sentiu a separação do seu ser mais profundo, né? Aí não tem uma parte do corpo associada diretamente. Então ela aí pega o corpo inteiro, né? Ou E os o dois lados. de altas É. habilidades, que é o que está na moda. Toda mãe gosta de ter esse diagnóstico. Altas habilidades é característica do autismo, né? Então, o autismo, a pessoa tem bloqueios, né? O autista não consegue olhar no olho da pessoa, do estranho, com certeza do estranho. Do amigo, ela consegue olhar no olho e consegue conversar, mas do estranho, não. Esse é um dos sintomas do autismo. Os sintomas do autismo é a questão de ordem. A vida é desordenada demais para ele, então ele precisa colocar tudo em ordem. Então, uma criança autista organiza os brinquedos direitinho, por tamanho, por cor, né, por forma. Bem organizadinho sempre. Vai brincar, brinca, faz aquela bagunça, quando volta, organiza tudo numa boa. É uma característica do autismo. A ordem é uma característica. E se ele enfrenta desordem, ele entra em crise, entra em surto. Né? Eu tenho um neto que tem autismo. Eu estava com ele no restaurante, ele estava sentado do meu lado, e alguém foi mexer e derrubou uma garrafa de água. E vazou água em cima da mesa. O Pia teve um surto ali na hora. O garoto, naquela época, devia ter uns 4 anos por aí. Aí o pai veio, agarrou ele, etc., para acalmá-lo, enquanto alguém limpava aquela água toda, aquela desordem toda. Limpou a desordem, ele sentou na cadeira e comeu de uma boa. Né? Então, o autista precisa de ordem como proteção. Né? Precisa de ordem como proteção. E nesse processo de proteção, de desordem, de não querer interação com pessoas, ele desenvolve uma série de outras habilidades em compensação. Né? Então, a habilidade que o meu neto tem é a memória eidética. Ele tem uma memória enorme, Pia. Ele não esquece nada. Ele sabe o dia que ocorreu tal coisa em tal lugar. Então, a família, quando está conversando, quando é de lembrar uma data, pergunta para ele: Ô, Davi, quando aconteceu aquele negócio assim, assim, assado? Ele fala: aconteceu tal dia. Né? Então, ele tem uma memória muito extensa, muito grande. Porque ele é organizado internamente, né? Então, ele desenvolve internamente habilidades mentais para compensar as deficiências que ele enxerga. Né? Sim, também. Sofrer com desordem, não conseguir contato com pessoas e assim por diante. E muitas vezes o autista, né? Porque se você for olhar lá o autismo, ou TEA, né? O TEA quer dizer autismo também, né? Ele tem uma síndrome, né? Que é uma cadeia de possibilidades de sintomas, dos mais leves até os mais severos. Né? Esses mais severos podem ser habilidades positivas, né, também. Mas normalmente não são habilidades positivas, são
habilidades negativas, problemas. Mas essa severidade crescente, muitas vezes, vem de novas constelações. Então, uma criança autista é comum ser hiperativa. Né? A hiperatividade não tem nada a ver com o autismo. Né? É hiperatividade. Né? Mas se junta numa criança autista, piora a situação dela. Então, a criança autista, ela tem um problema mental que é o autismo, mas ela pode ter outros problemas mentais também. Então, essas quantidades diferentes de problemas mentais que uma criança autista tem geram essa continuidade do autismo, do mais leve para o mais severo. Mas são doenças diferentes, no fundo, que estão aí. Sim. Só isso. Nossa, para mim clareou muito hoje, e hoje foi uma aula bastante tensa, bastante profunda, bastante séria, para quem não está acostumado a olhar para as doenças mentais com esse olhar que a medicina germânica traz, né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, você também que está aqui ao vivo, e tem casos na família, é sempre interessante associar quais os sintomas físicos que a pessoa tem, já teve dentro do processo antes de ter o diagnóstico, né? Porque sempre tem relação, né? A gente consegue encontrar mais fatores, mais compreensão e menos sentença. Não, ele tem doença mental, pronto, só medicação para dar jeito na pessoa, né? A responsabilidade que a gente tem na própria vida e na vida daquele que a gente é responsável faz toda a diferença para a pessoa sair dessa situação, né? E como o Leôncio trouxe bastante coisas aqui, que com certeza eu só conseguia captar uma porcentagem, vou assistir de novo a gravação depois também, né? Mas são pequenas lances assim que a gente vai pegando e vai clareando um pouco, porque é um assunto muito aprofundado. Dentro das quem é estudante da medicina germânica, a gente tem muitas aulas lá na plataforma e cada vez a gente ainda fica sem entender muito, né? Então, é porque a gente vem de um mundo que diz doença mental é isso, só remédio, doença física é isso, só remédio, e a gente não entende que o que está por trás disso são situações reais ou imaginárias que a pessoa está vivendo. Como o Leôncio falou lá no começo, a percepção que a pessoa tem sobre os fatos que faz a pessoa Agir. desenvolver uma doença específica, né? Então, diante do mesmo acontecimento, um desenvolve doença mental e outro desenvolve um câncer. Mas é o jeito que a pessoa olha para isso, né? Então, E Leôncio, outra, muito não desenvolve nada. agradecida. Pode dar sua conclusão? Então, se você está interessada em saber, né, um diagnóstico de doenças mentais, me manda uma mensagem pelo Instagram, né? O site é o Dr. Leôncio Terapeuta, e eu tenho um questionário que eu mando para você preencher um X, né? É uma resposta simples, em questão de 5 minutos você responde o questionário inteiro. Ou sobre você, ou sobre uma outra pessoa. Aí eu me manda essa resposta e eu devolvo lá que considerações você tem, né? E quais são os comportamentos que essa situação gera. Aí você pode enfrentar os seus problemas e resolver. Mas como a Silvina falou, muitas pessoas têm constelações leves e acho que isso aí é da pessoa assim mesmo, né? É Aí o ela é jeito estressada, dela. é o jeito dela. E não é o jeito dela, né? Não é. A constelação não é o jeito dela. A constelação é uma doença mental, para proteger a pessoa. E você tratando a constelação é mais simples, bem mais simples. Eu estou tratando um piá de 14 anos que tem umas 15 constelações. 15 constelações. Então, é muita coisa. E E todas elas muitas levam. vezes nem tem diagnóstico de doença mental, né? Não tem. Né? É. A mãe se irrita muito com ele, né? Aí eu falei, então, preenche questionário para ele, mano, para ver. Aí veio lá umas 15 doenças mentais. A maioria leve. A maioria leve. Nada sério. Mas Mas é se a não soma trata, dos leves que forma o monstro, é, né? mas à medida que o tempo passa, essas doenças vão ficando pior, porque novos conflitos vão se adicionando, né? Aí Sim. a coisa vai ficando cada vez pior. Aí Nossa. quando chegar na velhice, direto para o asilo, né? Porque ninguém aguenta a pessoa. Nossa, a gente já tinha encerrado aqui, mas isso que você trouxe, Leôncio, faz tudo a ver com o que eu estou fazendo agora. Eu estou abrindo um trabalho sobre menopausa, né?
porque a gente vem engolindo, 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 guardando, paralisando a vida toda. Quando chega na menopausa, o corpo diz: agora chega, chega de paralisia, agora você vai brigar e vai resolver a tua vida, né? E a gente acha, ah, é a menopausa que está causando isso, né? E aí desenvolve uma diabetes, desenvolve tantas doenças, depressão e tudo, e fica na vítima dizendo, não, é culpa da menopausa. Porque achar um culpado é muito bom para gente, porque é confortável ficar na posição de eu não sou responsável pelas minhas doenças da menopausa, pelas meus sintomas, né? Isso é muito gostosinho, né? Então, mais uma vez agradecida, Leôncio, Eu que e agradeço a oportunidade. continuamos.